Convido o senhor Zangado a adentrar o plenário e fazer uso da tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, caros jornalistas, é com muita satisfação que hoje estamos ocupando esta tribuna para falar sobre um assunto que nós entendemos que é de grande importância para toda a comunidade sebastianense, que é a atuação, ao longo de 50 anos, da Irmandade da Santa Casa do Coração de Jesus, junto ao Hospital de Clínicas de São Sebastião. Vou falar isso em forma de manifesto, porque o assunto poderá misturar, e eu preferi fazer em forma de manifesto. Então, este é o nosso manifesto. Esta Irmandade é uma tradicional instituição filantrópica criada em 1926 por um grupo de senhoras sebastianenses ligadas à Igreja Católica, com a finalidade de atender a população carente de São Sebastião. Com os poucos recursos existentes na época, todos oriundos de doações, a Irmandade deu início à obra de construção do seu hospital, paralisada mais tarde por falta de condições financeiras. Suas fundadoras, caiçaras de fibra, fiéis aos seus ideais, persistindo na vontade de ver seu grande desejo ser realizado e não vendo outro caminho para que isso viesse a acontecer, num acordo com o governo, elas doam esta propriedade ao Estado com as obras iniciadas. O governo, então, terminaria a construção e equiparia esse hospital, que hoje aí está, servindo a esta comunidade desde 1962, cujo funcionamento foi iniciado por um grupo de médicos que para cá veio com essa finalidade. Dessa forma, desde essa época, a Irmandade, sucedendo a um grupo de freiras que aqui ficou pouco tempo, vem administrando esse hospital e o pronto-socorro através de provedorias que se revezam a cada 2 anos, sem apoio financeiro nenhum, nem do Estado, nem da Prefeitura. Não foi fácil para esses abnegados cidadãos e cidadãs tocarem esse hospital sem apoio financeiro nenhum dos poderes públicos, somente pelo amor à causa e a fé no Deus proverá. Afirmamos isso porque, como provedor que fomos, acompanhamos e sentimos na pele os momentos de tensões e sacrifício de como é desgastante administrar despesas obrigatórias sem a contrapartida de uma receita para cobri-la e sem a ajuda de nenhum órgão público. Como a Irmandade não podia fazer empréstimos bancários em seu nome, por força de seus estatutos, vez ou outra havia necessidade de se apelar para o que sobrava. Empréstimos pessoais junto aos bancos, para pagamentos de compromissos inadiáveis, como salários, 13º salários e gênero alimentício para a cozinha. Auxílio este antes pedido ao Estado ou à Prefeitura e eram negados. Todas as provedorias que por lá passaram têm histórias iguais para contar. Cabe esclarecer ainda que o maior cliente de uma Santa Casa foi sempre o INSS, e que naquela época, além da demora de mais de 60 dias para quitar a fatura,
do mês, o que ele pagava ou ainda paga pelas internações mal cobriam 50% dos custos. Essa diferença, em nosso entendimento, deveria ser coberta ou pela Prefeitura ou pelo Estado, porque a eles cabem o dever e a obrigação de fornecer e manter os serviços de assistência médicos hospitalar e emergencial no município. Porém, se esse ideal viesse a acontecer, quando estaria envolvido dinheiro público, obviamente sua aplicação teria que ser acompanhada por uma séria fiscalização, dando segurança a quem faz o repasse e proteção ao nome da Irmandade. Como nada disso ocorria, certamente a diferença negativa entre a receita e a despesa gerava prejuízo, e ao longo do tempo foi se acumulando. Solução milagrosa para a situação como essa não existe. O prefeito passado, na intenção, talvez, de mudar o sistema de administrar esse hospital para nele injetar recursos públicos, resolve intervir na Irmandade mantenedora desse hospital e que por longo tempo enfrentou sozinha as dificuldades que relatamos. Para isso, a provedoria de então realizou uma assembleia com poucos irmãos presentes na portaria do hospital para deliberar naquela noite, e tinha que ser naquela noite, sobre a aceitação ou não da proposta e condições que estavam sendo apresentadas para essa intervenção ocorrer. E se aceita, a prefeitura repassaria para uma empresa terceirizada a responsabilidade pela sua administração. Ora, pergunta-se, por que não para a própria Irmandade, que não visa lucro e que administrou esse hospital por meio século sem recursos públicos, e sua provedoria, que sempre trabalhou de graça? Em nosso entender, isso além de humilhação, é falta de reconhecimento, gratidão, consideração e respeito para com essa instituição que só prestou relevante trabalho a esta comunidade sem nada ter recebido em troca, cumprindo assim com fidelidade os princípios que norteiam a única razão de sua existência. A proposta dizia ainda que à empresa caberia toda a gestão do hospital, sobrando para a provedoria apenas o encargo para assinar cheques para os pagamentos. Em troca disso, a prefeitura saldaria as dívidas da Irmandade, todas, claro, geradas pelo hospital. Pelo menos foi o que entendemos naquele momento. O estranho e que chamava a atenção dos mais atentos era ainda a presença nessa assembleia do próprio empresário já pré-indicado para assumir o hospital. Ficamos sem entender nada, tal o absurdo. Como irmão, temeroso que a Irmandade pudesse virar uma laranja e consequente desmoralização perante nossa comunidade, propusemos naquele momento que se constituísse uma comissão de irmãos para analisar a proposta apresentada e posteriormente levada a uma nova assembleia, previamente e amplamente avisada, para se expor o resultado do que se concluísse aos irmãos. Alertá-los ainda dos riscos que poderiam advir contra a Irmandade por uma tomada de decisão errada. Em caso houvesse a rejeição, que teria sido o mais prudente, seria rompido o convênio com o Estado, verdadeiro dono do hospital. E este, então, sim, repassaria para a Prefeitura a responsabilidade por sua gestão e nada mais justo assumisse também o passivo da Irmandade e ela se retiraria. O prefeito, naquele momento, presente nessa reunião, usando a palavra, afirma que a não aprovação daquela proposta naquela noite implicaria
em demissão de todos os funcionários do hospital no outro dia. Aí foi que não entendemos mais nada mesmo. Vimos o pavor estampado nos olhos daqueles funcionários, em sua maioria ali presentes, pela possível perda de seus empregos. A ameaça do desemprego para o trabalhador é chocante e assombroso. Não se faz isso sem uma justificativa muito forte e justa. Colocada em votação nossa proposta, estava mais que claro, foi derrotada. E as coisas passaram a acontecer conforme a vontade da prefeitura. De lá para cá, muito dinheiro público, pelo que se sabe, tem sido colocado nesse hospital. O que se quer saber, o que se quer entender como cidadão, é que, com todo o dinheiro que lá entrou e ainda entra, consta que o hospital continua em situação de inadimplência. Ora, isso é explicável com uma competente consultoria ou auditoria ou consultoria que certamente apontariam as razões e talvez as soluções para essa situação. Senhor presidente, senhores vereadores, aqui estamos perante vossas excelências, legítimos representantes do povo sebastianense, e como cidadão residente nessa cidade, viemos trazer aos ilustres vereadores a nossa preocupação, conforme se sabe e se noticia, sobre o que vem ocorrendo com o nosso hospital. O hospital existe para o fim exclusivamente para salvar vidas humanas e para atender situações de emergências em seu pronto-socorro. Assim, lembramos que o nome dessa irmandade não pode se prestar para se colocar no meio deste fogo cruzado entre grupos políticos que se degradiam e utilizam dela para atender seus caprichos e possíveis interesses, outros desviados de sua finalidade. Esse proceder fere as regras e os nobres objetivos para os quais essa instituição foi criada. É nosso entender que o pessoal que lá trabalha não pode executar suas tarefas com a devida serenidade que suas atribuições exigem nesse clima de tensão, consequência desse momento político beligerante, cujo alvo também é o Hospital de Clínica. Cremos que medidas urgentes devam ser tomadas para que nesse estado de coisa seja colocado um fim. Isso para o bem e segurança de todos aqueles que precisam de tratamentos médicos hospitalares e emergenciais. Dessa forma, senhor presidente, senhores vereadores, ninguém mais competente e legítimo para exercer esse poder de ação do que esse legislativo municipal. Diante do que acabamos de expor, fica a sugestão para que essa Casa de Leis, cumprindo com a sua finalidade institucional, contrate uma empresa conceituada no mercado para que se auditem as contas desse hospital, ora sob intervenção, pois ali está girando dinheiro público, buscando os erros administrativos e possíveis responsáveis, além de soluções para colocar não só as contas, como também a vida administrativa do hospital no caminho correto. E com isso venha dar tranquilidade àquele ambiente de trabalho e segurança à população sebastianense. O jurídico dessa Câmara certamente avaliará se há legitimidade por parte dos nobres edis para agirem no caso conforme sugerimos. No entanto, em isso não sendo possível, fatalmente cabe uma CPI para que se investiguem as causas dessa assustadora inadimplência que se supõe seja em decorrência da má gestão do dinheiro público e que não vem de agora. Essa CPI poderia, sim, contratar uma empresa especializada
para dar suporte técnico aos membros dessa comissão. É um assunto que me dá muita emoção, porque diz respeito à minha terra. Ô, meu irmão, eu não podia me calar. Eu acho que já me perdi. Senhoras e senhores vereadores, o povo precisa de resposta. A situação desse hospital está afetando a toda a população do nosso município. Assim sendo, caro presidente e nobres vereadores, tomamos a liberdade e, com o devido respeito, deixamos aqui nosso pensamento e sugestões para a avaliação de vossas excelências. Este é o nosso entendimento sobre o assunto em tela. Antes de encerrar, senhor presidente, queremos deixar registrado nesta oportunidade nossa afirmação de que esta Irmandade já faz parte da história desse município, sim, pelos seus 87 anos de existência, dos quais 50 deles prestando assistência médico-hospitalar e emergencial a essa comunidade, enfrentando todas as dificuldades aqui relatadas. Dizer também que não podemos permitir que nossa história seja apagada, sob o risco de perdermos as referências e identidades e assim perdermos também a nossa condição de povo e virarmos um simples amontoado de gente. Lamentavelmente, e com grande tristeza, senhores vereadores, vemos esse processo já em andamento avançado em nossa terra, por nós tão amada. Finalizando, e com sua permissão, senhor presidente, colocamos-nos à disposição de todas as pessoas aqui presentes para dirimir quaisquer dúvidas que possam ter ficado pendentes, desde que estejam à altura de nosso conhecimento e competência para respondê-las. Aproveitamos para agradecer essa oportunidade e atenção de todos, ao mesmo tempo em que apresentamos nossas saudações sebastianenses. São Sebastião, 14 de maio de 2013. Luiz Leite Santana, Zangado. Senhor presidente, eu estou à disposição para qualquer pergunta. Não havendo pergunta a ser feita, de minha parte está encerrado. A palavra está aberta e caso alguém queira perguntar. Oi. Obrigado, senhor. Zangado, parabéns pelo manifesto, pela oratória. Eu gostaria de dizer, neste momento, até para facilitar, o que mais preocupa a Irmandade é o que já aconteceu ou o que vocês estão vislumbrando que ainda pode acontecer? Olha, na minha visão, eu acho que eu deixei bem claro aqui, é o conjunto. É o conjunto. A Irmandade é uma instituição que vinha trabalhando com muita dificuldade e eu passei por lá e sei como é que foi as coisas. As dívidas dela foram se acumulando. Como eu disse, a receita era menor que o custo. O INPS, que é o que mais é o maior cliente, pagava um pouco mais da metade do que era o custo que tinha. E não é na Santa Casa daqui. É na Santa Casa do Brasil inteiro, é assim. Então não há que aguente, né? Então a gente fazia das tripas ao coração. E eu me lembro que o nosso trabalho lá, senhor vereador, foi no sentido de fazer restrição de custo em tudo, inclusive na energia elétrica, sem prejudicar a qualidade de serviço, no consumo de água. Isso deu muito trabalho. O meu horário de sair, eu era o provedor, eu saía de lá, saía da Petrobras às 4h30 da tarde e saía do hospital todos os dias às 12 horas.
porque eu lá ficava trabalhando e vendo todos os problemas, embora tivesse o diretor de administração lá, mas o provedor não ficava deixando as coisas pegar. E com isso a gente conseguiu rolar aquilo lá com todas as dívidas que foram. Então o que eu entendo é o que a prefeitura fez em dar, isso é o meu entendimento, em dar administração, intervir e dar a administração para uma empresa, terceirizar para uma empresa que não era a Irmandade. No meu entendimento, eu acreditava que o correto seria o seguinte: a prefeitura tem poderes para isso, como teve poder para bancar. Eu banco a dívida da Irmandade, que não é dela, é do hospital. A Irmandade não tem dívida. Está no nome dela. Ela está usando, se eu não me engano, o CNPJ. Isso não existe, meu Deus do céu. Ela não administra. Ela não administra. Como é que ela pode ceder o CNPJ? Alguém é responsável por isso. Será que é a administração do hospital? Não sei. Alguém. Por isso eu sugiro que haja uma auditoria e uma consultoria. Eu contrataria as duas. Consultoria, que ela ia dar o destino. Que ia levantar os problemas. Onde está pegando. Entendeu? Porque para a gente que está aqui do lado de fora, fica difícil de dizer quem é o culpado das coisas. Né? A gente imagina. Só que eu não vou declarar aquilo que eu penso aqui porque eu não tenho prova. Pois não. Zangado, é só para tirar uma dúvida aqui, até para as pessoas que estão aqui. Você pode responder para mim o prefeito que fez a intervenção? Foi a intervenção. Qual prefeito que fez? Foi o prefeito. Eu tenho por hábito, o vereador, não citar nomes. Não, mas foi em qual gestão? Então? Foi o prefeito passado. Não da gestão passada. Esse prefeito atualmente, o prefeito atual, deu continuidade à intervenção. Certo, então tá. Aí o vereador perguntou lá, é um conjunto de coisas. Certo, aí o senhor citou, chegou ao ponto que chegou. Aí o senhor citou, após citar que houve a intervenção, o senhor também comentou que já existia uma pré-empresa para comandar. Já estava lá ele. Já estava lá presente. Assim que ele decidiu a fazer a intervenção do hospital, assim que ele decidiu de fazer essa intervenção, ele já tinha essa empresa que comandaria. Essa empresa entrou lá. Que comandaria o hospital. E a Irmandade se prestou, porque se eu sou provedor eu não aceitaria, se prestou a ficar lá assinando cheque. Então, meu Deus do céu, isso aí é desmoralizar a minha comunidade. Não é bem a Irmandade, é desmoralização da comunidade como eu vou solicitando, para a gente não se perder do meu raciocínio. Pode falar, manda bravo. O senhor elogiou e falou sobre o trabalho da Irmandade Mantenedora na gestão filantrópica, que hoje, inclusive, perdeu, né? A filantropia, parece. Não sei como é que está esse processo. E o senhor falou, então, aí dessa intervenção, e aí o senhor falou dessa pré-empresa, e o senhor se acabou de citar também da questão da dívida do hospital, que essa dívida não é da Irmandade, essa dívida é do hospital. Então, só para me entender isso aqui... Vereador, só que é do hospital. Eu fiz questão de citar aqui, é do hospital. Mas a responsabilidade é da Irmandade. A Irmandade não tem capital. Então, e tem mais uma, que é o mais grave. Aquele prédio que está lá, ela doou para o poder público. Então tá. É doado. Então, o senhor sabe... E ela vai ter que pagar essa dívida? O senhor sabe quanto que era... O senhor poderia me responder, não sei se o senhor tem conhecimento, talvez não tenha, se o senhor fique à vontade, de quanto que era a dívida da Irmandade quando, então, a prefeitura fez a intervenção? Não existia? Não sei, porque para você ter uma ideia como é que essa assembleia ocorreu, eu não sabia. Eu fui avisado de última hora. Certo. Foi feito na portaria do hospital com meia dúzia de irmãos. E o senhor também não sabe quanto que é a dívida hoje? Não sei, não. Então tá. Então veja, Zangado, o que o senhor acha que resolveria? O senhor está falando, a gente está tendo uma situação na nossa saúde, inclusive o Hospital Pronto Socorro, que é uma questão de invasão dos municípios vizinhos na nossa saúde. Hoje e ontem eu acompanhei isso de perto, fiz questão de acompanhar de perto o Pronto Socorro ontem e hoje, né, para que a gente possa estar bem informado na questão da nossa saúde. E está tendo uma invasão muito grande de municípios de outros municípios. E isso também está sobrecarregando muito o nosso sistema de saúde. O que o senhor vê, com o conhecimento que o senhor tem, e essa solicitação que o senhor faz à Câmara de intervir, de fazer
a uma auditoria, consultoria no hospital, isso assim, e aí isso joga para a Câmara responsável, e somos também responsáveis, claro, por isso, não tenha dúvida, somos eleitos para fiscalizar e cobrar o melhor. O que se vê, como que se vê, assim, o que deveria ser feito hoje para que pudesse realmente resolver o problema do hospital? Hoje? Isso. O problema do hospital hoje? Bom, primeiro eu queria te responder a primeira pergunta que você falou, que está vendo a invasão de clientes do... Nós, como na época da Irmandade, ao longo dos 50 anos, a Ilha Bela não tinha hospital. O cidadão Ilhéu, meus conterrâneos, eu também sou nascido lá, passaram a nascer em São Sebastião. Todos os partos eram feitos aqui. Era atendido pronto-socorro, pessoal de lá, principalmente da costa sul da Ilha Bela. E a gente tinha que levar, porque é um direito, você não pode negar para ninguém. E nós tínhamos que levar, só que nós não tínhamos injeção de dinheiro público. Entendendo? Nós era, como eu falei, era na fé no Deus proverá. Deus vai nos abençoar. E como que o senhor vê hoje o que poderia ser feito para que realmente o hospital, como o senhor disse que está preocupado com a situação do hospital, o que poderia ser feito na sua visão hoje, além da auditoria, inclusive, não sei se o senhor acompanhou, eu fui autor do requerimento nessa casa, onde eu solicitei um portal da transparência no hospital, solicitei isso ao interventor do hospital, onde tive uma resposta, que estou aguardando o momento certo, estou elaborando algumas coisas, e é impossível criar esse portal da transparência no hospital para que a gente possa ter um pouco mais de acesso mais fácil a essas contas. Então, eu tive essa resposta, estou aguardando algumas... a gente vai tomar algumas atitudes quanto a isso, mas eu fui então autor desse requerimento solicitando transparência, que eu vejo realmente que há necessário um pouco mais... Eu também concordo com o senhor, viu, Zangado, de que há necessidade de maior transparência nas contas do hospital. O que eu não posso julgar aqui é que o hospital ele está realmente em situação tão ruim quando se tem uma evasão dos municípios vizinhos que não consegue ser atendido nos seus vizinhos, na sua cidade, e demanda para cá, e traz para cá toda essa demanda dessa necessidade, entendeu? Vereador, me desculpe a minha franqueza, mas não justifica. Esse fato de Caraguatatuba estar vindo gente para cá é agora. O problema do hospital vem se acumulando. A dívida do hospital, os problemas do hospital, a má gerência do hospital vem se acumulando de longos anos. Agora, eu queria dizer para o vereador o seguinte: você me pediu para eu dizer o que se faz. Fica difícil. Se eu estivesse lá sentado, no lugar de provedor, eu lhe responderia. Agora, eu sugeri qual é o caminho. É um caminho muito simples. Basta a Câmara querer. Basta a Câmara querer. Está vendo? É uma CPI para se contratar uma empresa, duas empresas. Eu sugiro duas empresas, hein? Uma auditoria e outra consultoria. E tem mais. Existem consultoria e auditorias especializadas em hospitais. Então eles chegavam aqui, tiravam de letra a coisa e davam o caminho. Primeiro tem que encontrar onde está a responsabilidade. Tá, Zangado, hoje... Primeira coisa que eles vão fazer. Essa casa aprovou uma lei que repassa para o hospital quase... Até 3 mil. Até 3 milhões. Está repassando quase 2 milhões e meio, mais ou menos, deve ser o repasse hoje. Você acha que esse recurso, junto com o hospital arrecada, que chega a quase 3 milhões, a soma total, é o suficiente para atender toda a demanda do hospital? O senhor, com o conhecimento que tem, já esteve lá? Eu preciso estar lá hoje para eu poder te dizer. Agora, eu posso dizer para você que a gente administrou aqui durante 50 anos, a gente, não sou eu, durante 50 anos, sem opção nenhum do poder público. Nenhum. Sabe o que é nenhum? Mas tanto é que foi difícil que ficou a dívida de 13 milhões. Ah? Quer dizer, foi administrado e ficou a dívida de 13 milhões antes da intervenção. Então é isso que eu falo. Tinha um trabalho que foi feito, não se tinha intervenção de dinheiro público, mas estava com uma dívida de 13 milhões. Agora, é uma coisa que tem que se pensar também. Senhor presidente, o que ocorreu ali, vou dizer o que ocorreu. O que ocorreu ali no hospital, no momento que você começa a injetar dinheiro público em alguma coisa,
há que ter uma fiscalização muito rigorosa e séria. Está vendo? Uma fiscalização muito rigorosa e séria, para poder saber como é que as coisas... Então eu vou dizer para você que ocorreu no meu tempo. Eu fui 2 anos tesoureiro e 2 anos provedor. A primeira coisa que eu fiz quando nós entramos lá foi implantar uma contabilidade gerencial bem aberta para que todo mundo tomasse conhecimento, qualquer um analisava o nosso balanço. E tem mais uma, que eu não sei como é que ocorre hoje. Naquele tempo, nós não tínhamos obrigação nenhuma, porque ali não gerava dinheiro público. Mas esses balanços dessa contabilidade que nós implantamos lá, computarizada, porque era feito na mão, contabilidade do tempo antigo, para quem é contador vai entender o que é diversos adversos, não diz nada, não é gerencial. A contabilidade tem que ser gerencial, principalmente em se tratando de uma empresa onde tem o dinheiro público rolando. Então, veja bem, naquela época, senhor presidente, nós mandávamos a cópia do balanço todo mês, isso é fazer a questão de fazer, para a Câmara e outro para a Prefeitura. Se era analisado, não era. Se era acompanhado, não era problema nosso. Porque aqui tem contador, na Prefeitura também tem. Nós encaminhávamos o balanço e não tinha dinheiro público. E quando é dinheiro público que está gerando, é muito mais rigoroso ainda a fiscalização. Porque é dinheiro público. Eu tenho que dar satisfação desse dinheiro, sabe para quem? A população, ao povo. Mas assim, vamos ver. Quando o senhor foi responsável pelo hospital, a dívida do hospital estava em quanto? Então, mas aí que eu tô... Sabe quantos anos faz? 25 anos. Mas já existia uma dívida, né? Eu passei por lá... Em nenhum momento não houve uma curiosidade de saber aonde estava, até financeiramente, aonde estava o problema da dívida? Qual é a razão? Não, o senhor, quando esteve provedor, em nenhum momento teve curiosidade de perceber, assim, de verificar aonde estava o rombo, por que estava o rombo, mesmo sem tendo o dinheiro público. Eu acho que eu falei aqui, dizendo o seguinte, as dívidas, pelo fato do INSS não cobrir, mal cobria 50% do custo, porque um paciente, e naquele tempo tinha mais ainda que hoje não tem. Nós tínhamos chamado o paciente 00. O 00 é o indigente, aquele cara que não tinha cobertura nem do INSS. E nós, por força do Estatuto da Irmandade, nós éramos obrigados a atender. Teve um médico lá que passou a se negar a atender esse tipo de gente. Eu tive que botar ele para a rua. Esse cara criou um problema comigo que eu tive que responder isso durante algum tempo. Mas ele foi para a rua. Falei, meu amigo, o senhor, quando você entrou aqui, o senhor sabia que isso aqui era uma Santa Casa. E a Santa Casa tem por objetivo atender pessoas pobres com dinheiro ou sem dinheiro. E o Estatuto assim diz. Zangado, só uma parte, por favor. Quando houve a intervenção, havia uma dívida de 14 milhões e hoje a dívida é de 33 milhões. Daí a sua preocupação com o colapso que pode vir, e a Irmandade está envolvida nisso, que tanto trabalhou pela manutenção, pelo trabalho ali, né? Tanto fez por nossa saúde. Eu acho assim, nós não podemos nos furtar de resolver, né, o hoje. Agora. O hoje, porque eu percebo que existe uma insistência de a gente ficar falando da outra administração, da época em que ele era o interventor. Não! Hoje nós estamos vereador. É o conjunto. Né, e nós precisamos agora, porque ele está dividindo conosco uma experiência e está dizendo, olha gente, eu sugiro uma auditoria, uma consultoria. E se for o caso, vamos fazer. Por que não? Porque foi essa mesma Câmara, foi o Legislativo que autorizou o repasse. É justo que a população chegue em nós depois e fale assim, e agora? Vocês não vão fazer nada? Vocês vão acatar uma sugestão? Não, nós vamos discutir a sugestão sim. Mesmo porque fazemos parte da Comissão de Saúde, vamos discutir a sugestão sim. Está na hora de a gente aceitar os sacrifícios do hoje nesta cidade. Não dá mais para discutir todos os erros que aconteceram há 10 anos. Aquilo que aconteceu há 10 anos e fizeram bobagem era de responsabilidade dos vereadores da época.
Hoje os vereadores somos eu, Cinei, Puli, Tenório, Jair Pires, os demais. Hoje é que é a nossa responsabilidade. Os outros falharam. Olha, senhor vereador, a minha preocupação que eu relatei aqui, lamentavelmente ocorreu. Transformaram a Irmandade numa laranja. O que ela é. Laranja. E ela está sendo responsável por uma coisa onde ela não administra. Porque no passado havia dívida. Porque tinha uma razão de ser, não tinha injeção de dinheiro público. Era o dinheiro, nós tínhamos que nos virar. Mas, Zangaro, quando você diz que é uma laranja essa sua preocupação, nós temos conhecimento disso. Eu trouxe aqui na tribuna o conserto do motor de uma ambulância de R$27 mil. Nós sabemos o escândalo que teve, que existiu até então, dessa lavanderia que está ocorrendo ali dentro. Nós temos o conhecimento desse rombo que foi o Instituto Solos de 30 milhões. Eu fico peregrinando entre instituições federais, Polícia Federal, Justiça Federal, porque esse dinheiro tem de voltar para São Sebastião. Essa sua preocupação é nossa também. Eu tenho certeza de que nós não vamos nos furtar deste momento de responsabilidade. Que seja uma coisa pouco saborosa politicamente, mas é da nossa responsabilidade. Eu queria pontuar aqui, Zangado. Diga. Até na fala aqui, e realmente é preocupante, parabéns aí pelo discurso, parabéns pelo que o senhor disse aqui na tribuna, contou um histórico a qual eu não conhecia, um histórico da Irmandade desde quando começou, eu nem sabia que o senhor tinha feito parte, e muito preocupa. Quando foi feita a intervenção, se não falha a memória, em 2006, a dívida que estão me falando aqui era 14. Nós estamos com 7 anos depois, ela subiu quase 20 milhões. Me preocupou uma situação dessa. Com injeção de dinheiro público. Me preocupou. Se nós tínhamos e não conseguiu estancar a ferida, ela está sangrando até hoje. Então existe algo errado aí. Realmente isso me preocupa e chama atenção. O senhor presidente da Comissão de Saúde e os 9 membros aí, eu acho que está na hora então de se movimentar nesse sentido. Porque eu não vou ficar me baseando muitas vezes em boatos, essas coisas. Eu estou ouvindo algo de alguém que tem uma experiência, que conhece, que passou por lá, então eu fico realmente preocupado com isso. Nós temos que, no mínimo, saber o que está acontecendo. O vereador Marcos Fulli propôs algo que eu achei muito importante, a criação do portal de transparência. Por que não esse portal de transparência? Mas o senhor hoje traz outra sugestão. Eu acredito que a gente nós como vereador, não podemos nos furtar mediante a uma colocação da forma que o senhor colocou aí, para que a gente possa ver o que está acontecendo. Se eu tenho em 6 anos um aumento de dívida de 20 milhões, precisamos saber o que está acontecendo. Porque, pelo que eu entendi hoje, quem está levando todo aí, o periquito come o milho e papagaio leva a fama. Então, eu acho que tem a Irmandade que está levando uma fama que parece que não é dela. Certo. Então nós precisamos dar uma olhada nisso aí. O que fizeram com a Irmandade é uma covardia. É assim que eu aceito, eu entendo. Sou irmão há muito tempo e tem gente que está se desligando dela por causa disso que está ocorrendo lá. Eu não vou me desligar, não. A minha estrutura de briga já foi no passado. Eu já perdi. Eu perdi o pique e perdi a estrutura. Mas eu não vou sair dela. Não. Zangado, eu vou ficar lá. Não vamos nos furtar para poder, aqui, tá? A todo momento que for preciso levantar uma lebre dessa aqui, eu estarei presente. Não vamos nos furtar. Eu gostaria só de perguntar, eu sei que o senhor pontuou aí dizendo que não, o senhor se mantém em não revelar nomes. Mas esse nome desse empresário foi na intervenção também? Foi agora na hora da intervenção. O senhor não precisa falar o nome do empresário, mas o nome da empresa. Não, o nome da empresa. Nem o nome da empresa? Não. Tudo bem. Mas eu então. Eu só sei que houve. Que administrou o hospital. Houve um trabalho de uma empresa lá que poderia ter sido a própria Irmandade, que não cobra nada. É uma empresa visa lucro. Agora, o grande problema, o caminho certo, na minha visão, agora como homem que trabalhou 30 anos em contabilidade, é o seguinte: só tem um caminho. Porque todos nós somos leigos. Então fica só conjecturas. Tá, imagina, não, porque foi fulano, foi Beltrano. Não é por aí, não chega a lugar nenhum. Um julgando para o outro. Chama, contrato. O município tem dinheiro para isso. Se não tivesse, tudo bem.
contrata uma e duas, eu contrataria duas. Uma auditoria, para levantar tudo, e uma consultoria, que a consultoria vai dar o caminho. É esse o caminho que vocês têm que trilhar. E a auditoria ia levantar quem é o culpado, o que ocorreu, onde houve os gastos, para onde foi esse dinheiro, se foi aplicado. Porque se não tem acompanhamento, não tem prestação de conta, não tem contabilidade e ninguém fiscaliza, a coisa é triste. É perigosa. Sabe por quê? Porque é dinheiro público. O dinheiro é meu, aí eu não preciso. Com certeza. Eu quero aqui deixar ao presidente da Comissão de Saúde que se movimente nesse sentido. Com a questão de contas, se nós temos que saber alguma coisa, nós vamos ter que saber. Eu não sei quem faz parte da comissão aí de saúde, mas eu acho que tem que ter um movimento nesse sentido, mediante ao exposto, que eu digo até uma denúncia de tão grave intenção que está acontecendo. Eu acho que eu fui claro aqui na minha sugestão. Ouviu você? Eu quero repetir a minha sugestão. O caminho, ele me perguntou, o caminho é esse que eu coloquei aqui. Porque nós todos somos leigos para fazer. Eu sei o que é uma CPI. A CPI, todo mundo é leigo naquele assunto. Para isso você contrata uma empresa técnica, especializada, para lhe dar suporte técnico aos vereadores. Eu, lamentavelmente, até vou contar até uma história aqui, o vereador, que o vereador mexe no orçamento. E o orçamento é um trabalho puramente técnico. Entendendo? Na época, eu fiz o seguinte, eu era presidente da Câmara, eu chamei um cara do CEPAM, um técnico do CEPAM, economista e contador, para reunir com os vereadores, para explicar como é que nós fazíamos as emendas, onde que estava pegando, que tal, um cara técnico, porque nós éramos todos leigos. Foi triste. 3 vereadores acompanharam durante uma semana todo o período que esse cara ficou aqui. A Câmara bancou a estado dele aqui, ele não cobrou nada, que era do CEPAM. O CEPAM é um órgão do governo do estado. Nem se existe ainda o CEPAM. E ele veio para cá, ficou uma semana aqui, dando uma tremenda aula de orçamento. E orientando como é que isso tinha que ser feito. Só que os vereadores, nós éramos 15, 3 acompanharam. Então, aí fica difícil. Por isso que eu digo, tem que se contratar pessoas técnicas para poder chegar a uma conclusão do que está ocorrendo no hospital. Porque sabe o que acontece, vereador? O que existe hoje aqui são grupos políticos se degladiando. A realidade é essa. Você vai, o político do lado de cá, vai lá, foi ele. Aí vai do lado, não, vai uma empresa técnica que ela não tem paixão política por ninguém. Ela vai dar o resultado. Ela dá o relatório, a Câmara vai analisar o relatório da empresa. Isso você faz com qualquer empresa, veja bem, qualquer empresa faz isso todo ano, para que ela não entre em decadência. O que leva uma empresa ao sucesso dela é o acompanhamento das contas através de auditorias e consultoria. Toda empresa de médio porte tem uma consultoria e tem uma auditoria. Todo ano. Aqui, o hospital está sob intervenção há quanto tempo? Meu Deus do céu, eu nem lembro mais, eu acho que uns 10 anos. 7 anos. 7 anos. 7. Agora eu lhe pergunto, houve alguma auditoria lá? A Câmara foi lá fazer alguma fiscalização? A Prefeitura fiscaliza? Alguém fiscaliza? Tem balanço? É analisado os balanços? Eu não análise de balanço, um contador vê onde está pegando. Eu acho que as empresas SA, elas têm por obrigação, inclusive tem algumas regras, elas têm que publicar no jornal o balancete anual. Vamos ver se a instituição também não tem que publicar esse balancete. Zangado, com todo o respeito à sua pessoa. Obrigado. Até pelo conhecimento que eu tenho da pessoa do Luiz Leite Santana, um grande amigo, foi do meu pai. Eu sei que o senhor é uma pessoa muito séria, que até hoje a gente sabe aí o seu passado, a sua história, entendeu? Eu, como vereador hoje do PSC, da bancada hoje do prefeito atual, mas eu digo para ti, com todo respeito,
que eu acho que a nossa obrigação, como você acabou de falar, é fiscalizar. Eu acho que nós temos que conscientizar, eu com os colegas, que nós temos que ver onde está o erro. Eu acho que eu não quero, amanhã, pagar por uma culpa que alguém aceitou. Certo? Eu, como político, como vereador, aqui eu não estou falando agora de partido, estou falando como vereador de São Sebastião. Acho que nós temos que ver aonde está o erro. Você vê aqui, explanou aí a sua experiência como provedor, e nós hoje, que somos hoje os fiscais do município, acho que tem que ver quem começou a errar, quem está errando, e tem que corrigir esse erro. Acho que não pode continuar do jeito que está. Eu insisto. Vereador, só lembrando quem audita as contas da saúde, eu acho que existe o conselho, né? Quem? Existe o conselho, né? Então faz o papel e está sendo auditada, as contas estão sendo auditadas. Até auditor lá? Não, o Conselho Municipal de Saúde, que faz anualmente, rejeitou 3 contas e encaminha ao Ministério Público, que é o papel do... Mas o Conselho de Militar... Senhor presidente, só uma observação. O Conselho Municipal de Saúde vem atuando, e aí quando o Conselho faz alguma ressalva e aponta erros, a Prefeitura diz que é político. Eu sei, mas desqualifica o qual é a função do Conselho? Não é encaminhar ao Ministério Público? Acabou. Eu acho que está se fazendo papel. Cabe à administração se defender, como cabe ao Conselho denunciar. E não cabe ao Legislativo também coibir essa pouca vergonha que está lá dentro? Quando eu encaminhei a solicitação feita pela ONG, encaminhei ao presidente da comissão, está sendo feita alguma coisa. E quando a presidente da comissão fala que a Câmara fez o quê? Quando recebeu, encaminhou quem? Ao presidente da comissão. O senhor é testemunha disso. Uhum. E por isso a Câmara não está fazendo nada. A Câmara encaminhou sim ao presidente, está sendo feito tomar as providências dentro dos prazos legais. Que é isso que a gente quer. O que eu lamento é assim, não é novidade para a gente o que está acontecendo, né? Nós temos o problema sério na saúde, nós temos conhecimento mesmo porque estamos na rua, não é? O que eu vejo é assim, nós vamos ter de ser muito fortes, muito sérios, muito responsáveis, porque ao vir uma empresa para fazer auditoria, para fazer a consultoria, vai se levantar o tapete. E tem muita sujeira embaixo desse tapete. É a hora da coragem, né? Então, mas, sabe aquela frase que eu citei muito aqui no passado, da nossa amiga Magda? Quem não deve, não treme. Não pode ter medo. Medo do quê? Se eu tenho medo de ser auditado, é porque eu tenho réu preso. Só lembrando que assim... Então, o problema é o seguinte, o resultado de uma empresa, vamos chamar de empresa, ela pode ser por má gerência. Não é que exista falcatrua. Pode não existir. E ela pode também ir à falência por falcatrua. Agora, quem vai dizer isso não é o vereador, não é o Zangado, não é ninguém. Não é uma pessoa leiga. Só lembrando, como é a comissão de saúde também, não tem pessoas técnicas. Tá vendo? E outra, vira todo aquele jogo político. Agora, você joga uma consultoria e uma auditoria, ela vai fazer um relatório e aí vocês publicam isso aí, ó. Tá aqui. Ó. Não, só lembrando, né? O problema é esse. Deus Zangado, só lembrando que assim, que a gente sabe que hoje a questão de Santa Casa não tem, todas as Santa Casa no país estão algumas passando o Pires, não tem jeito. Nós estamos com Ubatuba com problema aqui na região. Mas estamos com Caraguá, que não é nenhum modelo de gestão. Não é. Então, infelizmente, assim, as Santa Casa sempre precisaram e precisam mais de ajuda. Porque não tem como. A gente sabe que, ao longo de várias administrações, existiu problemas gravíssimos, denúncias graves. Antes mesmo de ter o dinheiro público. Várias denúncias graves que tiveram. A gente sabe disso, o vereador sabe disso. Quando o vereador esteve na casa, o problema já existia também. Eu acho que cabe a nós aqui, é o que nós estamos fazendo. A Comissão de Saúde está sendo orientada. Em nenhum momento esta casa cerceou o direito do presidente da comissão investigar com seus membros. Nós deixamos toda a liberdade, estamos sendo transparentes. A hora que tiver o trabalho feito, vai ser apresentado na casa. Foi a solicitação que a gente pediu
o presidente da comissão. Então, a gente está agindo da maior transparência possível. E o que for possível fazer e ser feito, até para ajudar a administração, até para coibir algumas coisas que possam estar acontecendo, essa Câmara vai fazer. Então, eu peço mais uma vez ao presidente da comissão que tome as providências, que continue o trabalho. A gente sabe que é um trabalho, porque muitas vezes não dá para desempenhar, até por falta de conhecimento, até por falta de tempo, que muitas vezes as pessoas desenvolvem outras atividades, mas que tenha com carinho esse trabalho junto ao hospital, porque o hospital é nosso. É isso que eu concordo com você. Senhor presidente, mas o senhor acha também, aí é uma pergunta que eu lhe faço, o senhor acha também interessante a sugestão do Zangado? Da auditoria? Eu acho que, primeiro, assim, o que eu acho que deve ser feito esse trabalho independente, né? Eu acho que tem... Mas o trabalho totalmente independente e isento seria da auditoria. Não, mas veja bem, mas eu acho que os vereadores têm condição de avaliar, não tecnicamente, totalmente, que a gente sabe que ninguém é formado em contabilidade, em administração, mas que consegue ter uma ideia como está a situação, até pelas contas que foram rejeitadas, que estão no Ministério Público, que foram denunciadas, isso é uma coisa que pode ser apurada, né? A questão de auditoria ou não, é uma questão mais, acho que, posterior. Eu acho que vocês têm que fazer um trabalho agora do que vocês podem estar fazendo e apresentar a proposta de uma consultoria, alguma coisa. Mas o trabalho tem que ser feito por vocês agora. Depois a gente vê do trabalho que vocês fizerem, o resultado disso, o que pode ser feito. Então, o primeiro passo é isso que vocês estão fazendo. É você dando liberdade de vocês irem lá, pedindo que vocês façam desempenho e montem um relatório, como é feito. O meu medo eu é que agora eu gostaria de sugerir à comissão que se faça o pedido das contas e dos balancetes. Pelo menos se é algo... Pois é, né, Jair? O problema é que o Conselho faz isso. Mas, Jair, as contas são apresentadas, são contas, o quadrimestre faz parte do quadrimestre, a Secretaria vem à casa. Isso aí é uma coisa não é pública, não é escondido de ninguém. O que é apresentado, na verdade, é um macro, senhor presidente, mas não é detalhes. Nós queremos, então, saber de detalhes. Porque no macro é macro. Vereador, mas não é isso. Você apresenta o trabalho. Você não tem como você apresentar. Você viu o pacote que é tudo. A parte que você precisa, você está à disposição, porque é público. Eu sei, o senhor está falando que o pacote é um volume muito grande, mas nós estamos falando de dívida, de coisa que está acontecendo, que eu acho que nós temos que ter à disposição para olhar. Jair, eu quero até, já que uma vez o presidente está citando a comissão e eu faço parte, o Greison é o presidente, eu quero, o senhor citou isso agora, né, que a gente deve fazer isso. Eu acho que o primeiro passo realmente é a gente estar solicitando as contas, como disse o vereador Jair, e aí tentar pontuar. E aí sim, tentar pontuando isso. Exatamente, né? Disso que eu estou falando. Porque você pega, eu sou microempresário, tenho uma lojinha, uma oficina, e eu sei, às vezes a gente se perde um pouco o que acontece ali. Imagina o tamanho que é o hospital, a quantidade de funcionários, né, e o atendimento. Talvez a gente não tenha, como já foi citado, conhecimento técnico, mas se a gente conseguir, e aí a comissão conseguir, que a gente vá até o hospital e que faça um levantamento, e aí comece a pontuar onde está sendo feitos os investimentos, folha de pagamento, contratos, despesas diversas. É isso que eu estou falando, senhor vereador. E aí, dentro dessas pontualidades, eu acho que a gente pode, então, sugerir, seja no que for, nos contratos, seja de como é feita as compras, se tem licitação, se não tem, se é compra direta, se não é. E aí, dirimir as dúvidas, direcionar para aquilo que a gente acha que pode estar irregular. Folia, e aí, me permite uma parte? Sim. Então, sabe qual é a minha preocupação? Que nós, vereadores, a comissão, gente, ela tem o viés político sempre. Ela tem o viés político sempre. Nós não somos inocentes a ponto de falar o contrário. Tudo que nós constatarmos de errado, o Conselho Municipal de Saúde já constatou. O Ministério Público está acompanhando. O Conselho Municipal de Saúde, eles já analisaram esses calhamaços todos e tem pessoas técnicas ali dentro. Então, nós não vamos acrescentar nada na nossa análise. Vereador. Porque nós vamos ter você que é microempresário, eu que sou professor e a vereadora Solange. Nós três discutindo a documentação da saúde, vai ser muito engraçado. Vereador, o Ministério Público, que não tem qualquer coisa que
for feita, auditoria, consultoria, vai cair na mão de quem? Acabou, quem tem que agir agora é o executivo. Não é o Ministério Público. Não tem jeito, porque tudo que a gente vier fazer, auditoria, consultoria, a gente tem que fazer, representar, denunciar onde? Eu sugiro que a Comissão de Saúde... já foi também. Eu sugiro que a Comissão de Saúde, inclusive começando o COMUS, né, o Conselho, e mande para a Câmara de Regularidade Encontrada. Sim. Porque a gente também não tem conhecimento, e aí está se falando disso. Sim. Então, legal. Então, eu acho assim, até porque eu estou sendo cobrado e não posso me reter a isso. Então, eu acho que a comissão, a princípio, né, eu faço questão também, até porque fui eleito para isso e faço parte da Comissão de Saúde, a gente pode estar, então, tendo acesso a isso, positivo. Agora, o que me estranha um pouco é o COMUS, no caso, o Conselho, ele ter apontado essa irregularidade e a Justiça não ter feito nada, né? Então isso me estranha bastante. Agora, mas já está tudo denunciado também. Então, assim, eu faço questão até de ter esse acesso, até, vereador, como presidente da comissão, gostaria que o senhor tomasse a frente disso, marcasse, a gente pudesse estar levantando isso, né? Para ver que caminhos nós vamos tomar, o que a gente pode estar fazendo, até para ajudar. Só lembrando assim, que a denúncia foi feita no Ministério e cabe a ampla defesa. Quer dizer, então, a defesa está sendo feita e cabe à Justiça fazer o julgamento. Né? Sabe o que é, Tenório, presidente? Quando o Zangado fala, né, ele usou o termo laranja ali, que é bastante forte, eu tive acesso eu procuro acompanhar as reuniões, eu venho à audiência, né? Eu procuro, quando ir às reuniões do COMUS também, eu tive acesso. Existem coisas tão absurdas lá no meio dessa contabilidade. Por exemplo, rotativo de R$1.000. Há anos, 5 notinhas de R$200, redondo, para dar os 1.000. Sabe, nós trabalhamos no executivo, a gente sabe como é que funciona. Eu tive essa experiência em alguns momentos da minha vida. Sabe? Então esse é o tipo de coisa que grita para qualquer olhar. Mas, vereador, mas agora fala uma pergunta assim, né? Se não tivesse a intervenção, a dívida hoje seria de quanto? E se o hospital estaria aberto também. Tem tudo isso. Pois é. Mas assim, presidente. Porque o caso também, veja bem, já era um estado triste também, né? Sabe? Presidente, na verdade eu acho que é assim, nós vamos discutir. Vamos discutir o que está sendo a ingerência agora. Não. Bom, pessoal, a ingerência. Acho que a gente discutiu, acho que já passamos aí 10 horas, Zangado. Só para finalizar. Só para encerrar, eu queria dizer para Vossa Excelência o seguinte. Você citou a Irmandade, que teve problemas na Irmandade. Claro, se tem uma receita menor que a despesa, tem que dar problema. Agora, problema de falcatrua nunca houve lá, que se soubesse. O que houve foi falta, algum momento por falta de gerência, aí sim, e outras por falta de não ter uma receita condizente com o custo. Bom, tem que dar prejuízo.
Isso é óbvio. Sabe quem que explica isso? A matemática e a contabilidade. Entendeu? Ela explica direitinho que um custo maior que a receita dá prejuízo. Então, eu queria dizer o seguinte, que a sua colocação agora aqui, aí foi o seguinte, o que eu faria no lugar de tivesse que tomar a providência, o dinheiro tivesse na minha mão, a minha intervenção seria da seguinte forma: pagava as dívidas do hospital, porque ela pode pagar porque está sendo injetado dinheiro lá, e injetaria dinheiro, aliás eu falei aqui, está escrito, injetaria dinheiro lá para a Irmandade e cobrava todo mês com uma fiscalização como estava sendo aplicado aquele dinheiro. Porque o que ocorre é o seguinte, se citou aí Santa Casa, mas as Santa Casas que eu conheço não tem essa injeção de dinheiro público que São Sebastião tem. A coitada da Santa Casa de Ubatuba agora que recebeu a verba do Estado. Então, aqui a verba é mensal, pelo menos que eu acompanho, não sei se é isso mesmo, é valor mensal. Então, eu não sou grande administrador, eu fico sonhando, eu passei por lá há 20 e poucos anos atrás, na situação que a gente passasse, se tivesse uma injeção de dinheiro mensal, meu Deus do céu, que maravilha seria. Você entendeu? Porque era feito as coisas com muito rigor, mas não tinha nada. Então, hoje é o seguinte, nós somos uma Santa Casa? Hoje não somos mais, não. Hoje não somos mais. Primeiro, que eu queria dizer mais é o seguinte, eu também escrevi aqui, queria que ficasse bem claro para todos. A prefeitura, ela não podia intervir na Irmandade. Por quê? Eu escrevi aqui. Porque o hospital é do Estado. Ela é uma provedora que foi feito por um convênio. Quer dizer, eu não posso intervir num convênio. Porque se eu já trabalho por um convênio, como é que a gente faz? Aqui, eu citei também aqui, tinha aqui umas irmãs da ala de Santos, era uma instituição lá de caridade, e começou no hospital, quando ele foi inaugurado. Era um convênio que elas tinham com o Estado. O Estado passou para elas. Elas tiraram o time de campo logo cedo. Aí entrou a Irmandade. Com o quê? Com outro convênio. Foi anulado aquele e entrou o convênio com a Irmandade. Então a Irmandade tem um convênio e uma responsabilidade junto ao Estado. Eu não entendi, olha, eu fiquei sem entender nada naquela Assembleia. Como é que eu vou fazer uma intervenção numa instituição e ela é a provedora? Não podia fazer isso. Como é que isso aí foi? O Estado aceitou isso? Então, mas só para... A Irmandade não podia aceitar de jeito nenhum. Como o tempo urge, dos males o menor, eu entendo que a época da intervenção ainda se pagam as dívidas de 14 milhões. O problema é hoje que está sob intervenção em 33 milhões. Muito obrigado pelo pedido de socorro. É hoje. E eu acho que a Câmara tem mais a que se mexer mesmo. Conta com a gente.